De volta com o cenário político. Hoje, quarta-feira, entrevista com o vereador Pablo Aires, do PSB, pré-candidato a deputado federal, viu, minha gente? Então, a gente vai falar sobre eleições também no programa de hoje. Participe, ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta. Carol, lembrando que amanhã começa oficialmente os shows ali na Estação das Artes. O nosso jornalismo já foi lá ver como é que está a organização do palco. Você acessando agora o @TCM Notícias, o Instagram do nosso portal de notícias, você já vê como é que está lá o palco sendo montado. Amanhã tem o Wesley Safadão com transmissão aqui da TCM, que é a emissora oficial, TCM 95 FM, emissoras oficiais do Mossoró Cidade Junina. Acompanha a nossa programação durante este mês de junho. Na manhã desta quarta-feira, aconteceu um ato em frente à Prefeitura de Mossoró, em prol de políticas públicas para a preservação do rio Mossoró. Existem coisas tóxicas no leito do rio, na beira do rio. Então, uma cidade que não cuida do próprio rio é uma cidade que não cuida dela mesma. Como é que a gente pode dizer que se tem um rio e é um rio que não existe, é um rio morto? Cartazes e aguapés retirados do rio Mossoró foram levados para o ato, que foi independente e tem entre os objetivos iniciar a construção de um coletivo ambientalista, cuja pauta central é o meio ambiente e a defesa da qualidade de vida em Mossoró. A gente queria meio que concretizar a nossa intenção, que é criar um coletivo, né, para fortalecer essas questões ambientalistas, para a gente conseguir preservar, né, nosso ambiente. Nossa natureza é vida, então a gente tem que preservar pela nossa vida. E a nossa intenção é essa, criar um coletivo para desenvolver essas ideias, né, para fazer mais ações, para participar mais. O rio Mossoró realmente, ele geralmente fica em último plano, né? E termina-se que as gestões passam e nada se faz em relação a ele. Só aquela limpeza de aguapés, uma limpeza que é superficial, diferente do que o rio realmente precisaria, inclusive como um ponto turístico aqui da cidade. Carol, interessante, você disse que fica em último plano nas gestões, mas é o primeiro problema a ser citado em campanhas eleitorais. Sim. É cobrado ali pelos políticos em promessas e tudo. E uma coisa interessante, além desse protesto, de chamar atenção para esse problema, é que são jovens ali lutando pelo meio ambiente, ali adolescentes praticamente, buscando a limpeza do rio, do meio ambiente, coisa que a gente não vê com adultos, né? Com pessoas mais idosas, maduras. Que terminam deixando realmente para lá. A gente tem aqui a participação já do pessoal que está acompanhando. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Ricardo Lima, vereador, ele dá uma opinião. Primeiro, diz que acha que o grupo de vereadores que se dizem independentes, que na verdade são da oposição, deveriam deixar isso claro para a população. E pergunta ao vereador se tem conhecimento que em outras gestões alguma instituição recebeu emendas de vereador. Olha, as emendas impositivas, elas foram criadas no município de Mossoró em 2017, né? E, inclusive, eu faço muito essa cobrança lá na Câmara Municipal, porque, muito embora foi criado em 2017, quando os vereadores apresentavam as emendas impositivas, eram derrubadas na Câmara pela oposição. E nós criticávamos isso, né? Fazíamos uma oposição muito forte contra a ex-gestora, a ex-prefeita Rosalba. E aí, a oposição, na época, deixava por isso mesmo. No ano passado aconteceu a mesma coisa. Nós apresentamos as emendas impositivas, elas foram derrubadas novamente. Mas aí, nesse caso, nós levamos ao judiciário e o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura enviasse anulou a votação, determinou que a Prefeitura mandasse um novo projeto para a Câmara respeitando as emendas impositivas, né? Então, embora a lei seja de 2017, é a primeira vez que acontece, graças aos vereadores de oposição que foram ao Tribunal de Justiça e o Tribunal acolheu esses argumentos. Vereador, a gente tem aqui outras participações também, tem algumas opiniões e tem participações. O telespectador, a Iedinha, ela diz o seguinte: daqui a pouco os vereadores vão formar bancadas, é melhor para trabalhar pelo povo, mas já existem bancadas. São quantas bancadas atualmente, vereador? São 5 bancadas. Além das frentes parlamentares. Além das frentes parlamentares, elas se unem em torno de determinado tema. E acaba que várias bancadas fazem parte daquele tema, né? Nós construímos uma frente parlamentar lá na Câmara de combate à fome e à desigualdade social, em que vários vereadores das mais diversas bancadas também participam
dessa frente. E nós também temos outra frente lá, Carol, que é dos direitos das pessoas com deficiência, né? E também vários vereadores fazem parte dessas frentes. Mas nós temos, sim, as bancadas. Hoje nós temos 5 bancadas na Câmara Municipal. Vereador, a questão do teto do remanejamento passou pela LDO sem alterações. Está ali uma liberdade para o Executivo Municipal remanejar os recursos orçamentários num índice não inferior a 25%. Vocês ainda pretendem tratar deste assunto na tramitação da LOA? Olha, Carol, na verdade, nem podemos chamar de teto de remanejamento, porque não se criou um teto, né? Para que a população até entenda, o orçamento é como se uma mãe de família fosse ao supermercado fazer a sua feira com a lista de compras. E essa lista ela é definida com a sua família, que no caso é com a população ou com a Câmara de Vereadores. A gente diz onde se vai gastar o recurso público, né? E quando a gente não coloca um limite nesse remanejamento, a gente está querendo dizer assim, olha, prefeito, está aqui a nossa lista, o nosso orçamento, mas você pode fazer do jeito que você quiser, né? Sem precisar de autorização da Câmara. Então, isso quer dizer que, na prática, a gente aprova um orçamento, mas a Prefeitura vai poder executar outro orçamento de outra forma, sem considerar aquelas demandas que foram colocadas através da população e da Câmara Municipal, né? Nós vamos, já no início da próxima semana, acionar o Tribunal de Contas em relação à questão desse percentual de 25%, a representação já está sendo feita pela equipe jurídica e provavelmente na segunda-feira nós estaremos acionando o Tribunal de Contas, inclusive com pedido de liminar para suspender os efeitos dessa lei. Vereador, no começo do mandato, o senhor foi um dos que gravou vídeo dizendo que, ainda na questão lá das comissões, que não iria ser um vereador onde a Câmara poderia ser um puxadinho da Prefeitura. Continua essa mesma máxima lá no Legislativo moçoroense? Com toda certeza, Von Núvio. Nós temos uma posição clara lá na Câmara de defender interesses da população. E isso significa, muitas vezes, apoiar um projeto que vem da Prefeitura. Eu dou até um exemplo. Veio um projeto da Prefeitura nessa semana para reduzir o percentual de ISS para serviços como hotéis, serviços relacionados a essas áreas afetadas pela pandemia. E nós fomos favoráveis, inclusive abrimos mão do prazo que tinha que tramitar para aprovar rapidamente isso. Agora, por outras vezes, significa ter uma posição forte em relação a defender os interesses da população, né? Então, nós continuamos fazendo isso lá na Câmara, não tem uma amarras nenhuma com a Prefeitura, não tem nenhum cargo indicado em Prefeitura para não ter esse tipo de amarra, e a gente faz essa defesa e esse trabalho lá na Câmara de forma totalmente independente. A gente tem aqui o Raimundo Donato da Lagoa do Mato perguntando, Von Núvio, se a gente tem notícia da cassação dos vereadores Nalto Feitosa e Lamar, que ninguém falou mais. Falamos sim. A última novidade que teve, a gente falou sim, que foi o parecer do Ministério Público Estadual, Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Norte, que acompanhou a decisão da Justiça em primeira instância. Então, a gente vai aguardar agora, esse parecer já deve ter sido enviado para o TRE, que deverá ser julgado lá no TRE em Natal, na segunda instância. Dependendo da decisão, se a decisão pela cassação for mantida, eles podem recorrer e aí sobe lá para Brasília. Então, está no trâmite jurídico. É isso. É basicamente isso, né? Não errei, não. Falou tudo. Vamos continuar aqui nossa conversa. Vereador, pré-candidatura, eleições vem aí. Teve, da última vez que o senhor veio, se não me engano, para agora, teve a alteração na nominata, a saída da nominata à federal do deputado Rafael Mota para se pré-candidatar ao Senado. Esta saída não causou uma reviravolta ou já está tudo planejado? Prejudica a nominata federal? Não prejudica, Carol. Nós entendemos que a pré-candidatura de Rafael Mota para o Senado é uma pré-candidatura extremamente legítima, né? Nós sentíamos que a população potiguar não estava se sentindo representada pelas candidaturas postas, né? As pré-candidaturas postas, principalmente de Rogério Marinho e Carlos Eduardo. Tanto é que as pesquisas indicavam que mais de 50%
dos eleitores não estavam indecisos sobre em quem votariam nessas eleições para o Senado, né? Então, nós defendemos a pré-candidatura do atual deputado Rafael Mota, mas agora com a pré-candidatura para o Senado, entender que é legítimo e ele pode contribuir muito. O PSB tem uma nominata montada, né? Como eu já tinha dito, nós temos mais do que os nomes necessários, então a nominata continua montada e o PSB com certeza vai fazer também um deputado federal. E está tudo bem para o pré-candidato Pablo, a federal, caminhar ao lado de Henrique Alves? Olha, eu não tenho compromisso com o Henrique, né? O partido é um partido político, qualquer pessoa pode se filiar, né? Então, eu acho, inclusive, que um partido que seja democrático aceita a filiação das pessoas. Eu não votaria, não voto em Henrique. Nós vamos ser concorrentes, na verdade, né? Que ele também é pré-candidato a deputado federal, mas se eu não fosse, não votaria nele, mas é um direito dele se filiar ao partido. Não estou caminhando com um grupo dele, até porque nós vamos ser concorrentes nesse processo eleitoral, né? Henrique já teve 11 mandatos na Câmara Federal, foram mais de 40 anos, e eu acredito que nós precisamos ter novos nomes e novas lideranças políticas no nosso estado, representando a nossa população em Brasília. Ainda sobre este assunto, você disse que o PSB vai fazer um federal. Henrique Alves, pelo histórico político, é o favorito, mas vocês querem reverter isso, a própria nominata? Claro, a juventude, na verdade, Vonúvio, ela é sempre muito subestimada, né? Eu lembro quando fui candidato a vereador, também tinha um favorito no partido, que era alguém que já tinha sido vereador, que já tinha alcançado mandato. Mas eu acredito também que a população do Rio Grande do Norte tem dado espaço a novas lideranças políticas. E assim precisa ser feito. E se a gente não ocupar esses espaços, eles continuarão com as mesmas pessoas que estão sempre, né? Então, eu não acredito que tenha um favorito, acredito que fazendo um trabalho baseado em propostas, num bom trabalho que a gente, inclusive, tem se esforçado para fazer aqui em Mossoró, agora ampliar para o Estado, nós podemos levar uma pré-candidatura vitoriosa pelo PSB e ser eleito deputado federal, que com muita honra nós representaríamos o Rio Grande do Norte lá em Brasília. O encontro tático do PT, a convenção do PT, a governadora Fátima Bezerra, em seu discurso, disse que a pré-candidatura de Rafael Mota é extemporânea e que poderia atrapalhar. Isso tem gerado animosidade entre o PSB e o PT? Não tem, Carol, porque, na verdade, essa discussão sobre uma pré-candidatura do deputado Rafael Mota ao Senado já foi feita desde metade do ano passado, né? Então, essa discussão vinha sendo feita, mas ela era praticamente ignorada por parte da governadora, né? Mas, ao entender o cenário e a necessidade de ocupar esses espaços para que a gente acabe não elegendo nomes contrários aos interesses da nossa população, como é o próprio Rogério Marinho, o Rio Grande do Norte conhece, que é o pai da reforma trabalhista, que é também responsável pelo trabalho na reforma da Previdência, que tanto prejudicou a aposentadoria do povo brasileiro. Então, por entender que esses espaços precisam ser ocupados por pessoas que tenham compromisso com as pautas populares, nós não podemos nos omitir a isso, né? E o PSB lançou a pré-candidatura do deputado Rafael Mota, nós vamos trabalhar para fazer essa eleição. O PSB já tem uma coligação com o PT a nível nacional, indicou o vice na chapa de Lula, é um parceiro da governadora. Então, acredito que a gente pode caminhar todo mundo aí em conjunto e fazer uma eleição significativa em outubro. São irreversíveis tanto a candidatura de Pablo quanto a de Rafael Mota, a federal e ao Senado? Dentro dos critérios naturais, né? Só se realmente algo muito extraordinário acontecesse, mas do ponto de vista, se tudo caminhar como está, essa decisão já está tomada e nós estamos totalmente convictos nesse sentido, né? Nossa pré-candidatura a deputado federal está firme, vamos conversar com a população do Rio Grande do Norte, vamos buscar a juventude, vamos buscar os movimentos organizados, aquelas pessoas que estão com o desejo de votar em um candidato por uma visão coletiva a respeito dos problemas do Rio Grande do Norte e assim também em relação à pré-candidatura do deputado Rafael Mota ao Senado, que também está firme e decidida dentro do partido, inclusive com a anuência do PSB Nacional.
quero mandar um alô aqui para o Luiz Teófilo, do BH, que está acompanhando o cenário político e parabeniza o vereador Pablo Aires. A gente tem também a participação do ex-vereador Zaniel Mesquita aqui participando com a gente. Ele diz o seguinte: nunca foram respeitadas as emendas impositivas. Na nossa legislatura, a prefeita vetava tudo. Lembro, sim, eram mais de 100 emendas apresentadas, eram mais de 100 vetadas. Era muito parecido. Nosso tempo já está no fim. Vereador Pablo Aires, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu que agradeço, Carol, Vonúvio, a população, as pessoas que nos assistem. Quero dizer que estamos sempre à disposição, inclusive, para participar das discussões, dos mandatos, através da nossa rede social, através do @PabloAiresRN. Seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que mais notícias você acessa tcmnoticia.com.br. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no Cenário Político, 7h25 da noite, ao vivo, viu? Uma ótima noite e até lá.